Oi, olá, amado e amada. Como sempre, vamos conversar aqui de assunto interessante da nossa total realidade e que muitos ainda duvidam, muitos mesmo ainda duvidam desse assunto aqui que nós vamos discutir hoje. O poder da mente é realmente real? Você acha que o poder da mente é real? Então, vou dar todas as explicações possíveis sobre esse assunto e no final vou exemplificar com uma experiência feita nos Estados Unidos, no corredor da morte, num caso totalmente real, provando se o poder da mente é real ou não. Então, primeiro eu vou explicar de uma forma científica sobre o experimento. Então, pesquisas assim pesquisas em física quântica mostram que partículas subatômicas respondem à observação consciente. Então, quando eu tenho uma observação de alguma situação consciente, né? Então, essas partículas respondem a essa minha observação. Estudos de coerência cardíaca demonstram que emoções influenciam campos eletromagnéticos ao redor do corpo. Então, presta bem atenção. Né? Estudos de coerência cardíaca demonstram que emoções influencia o campos eletromagnéticos ao redor do campo. Então, você vê assim, né? Às vezes a pessoa está lá sentada na igreja ouvindo um culto e do nada ela escorrega e morre, né? Digamos assim, que desencarna, dessoma. Aí fala, ai, Jesus chamou, né? Essa pessoa que eu estou citando aqui, um exemplo assim que eu assisti de certa forma de perto, a pessoa vivia uma vida assim desiludida, né, no particular dela, onde ela apanhava muito do companheiro, e essa pessoa já estava velhinha, né, os dois velhinhos, mas ela apanhava muito do companheiro, escutava muitas palavras fortes do companheiro. E até que ela vai ficando doente cronicamente de várias coisas no físico. Então, quando ela vem para terapia e a gente se diverte com ela em algumas brincadeiras de grupo, algumas coisas que a gente faz ou fazia, então, veja, quando a pessoa está no culto, alguém convidou, ela não tem nada a perder, ela vai nesse culto, por que escorrega e morre? Né? Ai, Jesus chamou, ponto e vírgula. Né? Ela sabe que saindo dali, ela vai ouvir tudo o contrário que ela está ouvindo. Ela vai para casa, vai ouvir o marido falando malcriações para ela, agredindo fisicamente, mesmo já estando no estado avançado de idade. Então, coerência cardíaca. Então, o que é? Demonstra que emoções influenciam campos eletromagnéticos ao redor do corpo. Então, ou seja, não adianta eu estar aqui ouvindo essas coisas, sendo que eu vou para casa e eu vou estar no inferno novamente. Quem vai estar no inferno sou eu, não é quem está dizendo essas palavras bonitas. Então, a epigenética, né? A epigenética são fatores, diz assim que fatores ambientais e experiências de vida. Então, os fatores ambientais em que eu vivo, as experiências de vida, né? Que a epigenética prova que os nossos pensamentos podem mudar a expressão genética, né? Então, vamos supor, às vezes você está num lugar ali que é uma fila, aí você vê assim, a mãe de bermuda, cheia de varizes, aí você vê a filha de uma bermuda um pouquinho mais curta, cheia de varizes, aí você fala assim, é a epigenética, é a genética, né?
Veja, o que a mãe está passando dentro do lar, a filha também está passando, né? Às vezes, aquela mesma histórico, né? Falta do financeiro, o financeiro vem, recebe aquele ordenado que vai dar para pagar raspando as dívidas básicas. Então, eu vi em malcriações também do companheiro, às vezes o companheiro vive mais no bar do que no trabalho dentro de casa. Então, o ambiente ele influencia muito. Então, a pessoa tem a sensação de que aquilo nunca passa, nunca cessa, né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem varizes porque sempre trabalhou ali de faxineira, de doméstica, de diarista. Eu conheço, né, pessoas que trabalharam para mim, que foram até 83 anos, com o corpo, assim, uma estética assim, invejável. Um corpo violão, sem nenhuma gordura, né, fora do lugar. E a perna lisinha, 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 sem nunca ter tido um vasinho, uma varize, sem ter nada, né? Sem ter um problema nas pernas. Isso não quer dizer que ela não tenha tido outros tipos de problemas, mas ali ela não teve. Então, assim, você vai comparar várias mulheres que já trabalharam e trabalham de diarista, doméstica, faxineiras, em hospitais ou em casa de família, você vai ver que é pareado. Né? Se você pegar 20 mulheres, 10 não tem e 10 vão ter. Então, não quer dizer que é o serviço que fez isso. Você vai pegar essas aí que tem varizes, que tem vasinhos, que já tiveram trombose, ou a veia safena tendo que operar. Então veja, você vai ver que se você vai ouvir ela confiar em você, ela vai te dizer que ela ouve malcriações diariamente do companheiro, né? Vai chamar a esposa de vagabunda para cima, ela trabalha todos os dias, mais do que ele, mas ele chama ela de vagabunda, né? Então, porque o homem seguro, ele sempre vai ofender a parceira. Ou vice-versa, a parceira insegura sempre vai ofender o parceiro. Por isso que casamento, às vezes eu brinco aqui que é porta para o inferno, né? Porque, assim, duas pessoas problemáticas que vão se juntar. E é muito difícil duas pessoas evoluídas se juntarem. Porque você pode ser um pouco mais evoluído e o seu companheiro nada. Então, ou você vai ter que, num determinado momento, deixar ele ir embora, né, pedir a separação, o divórcio, seja o que for, ou você vai ficando doente, como eu conheço muitas, né, pessoas de perto. Então, agora a neuroplasticidade, ela confirma que podemos, assim, reprogramar o cérebro e a vida. Então, não, basta, chega, agora não quero mais viver com você, eu posso passar dificuldades, mas eu não quero. Então, eu estou reprogramando a minha vida e o meu cérebro. Chega, não vou ouvir mais o que eu não quero ouvir, né? Eu não vou viver mais com quem não me dá valor. Primeiro tem que ser eu tenho que ser a minha melhor amiga, depois o resto. Então, portanto, concluindo, a intenção, assim, a intenção humana é muito poderosa, né? Então, Maristela, o poder da mente é real, a intenção humana é muito poderosa, né? Não só a intenção, como meditação, eu sempre estou colocando aqui, meditação é tão fácil, as pessoas complicam tanto, e danças, tá? Pode ser danças de salão, dança circular, não sei se alguém já participou de dança circular, todo mundo dando a mão e fazendo o mesmo tipo de dança, jogar baralho, principalmente buraco, né? Não estou dizendo para ser viciado e nem jogar a dinheiro, jogar por divertimento, pode até apostar, quem ganhar, ganha R$5 de todo mundo aqui, né? Ou R$1 de todo mundo, ou quem ganhar, ganha esse bolo maravilhoso aqui que eu fiz. Então, pode fazer algumas brincadeiras nesse sentido financeiro de leve, mas o intuito é que você, enquanto está jogando, você esquece dos seus problemas. E aí você dá um descanso,
para o seu cérebro, né? E então é sempre importante, né? Brincadeiras e jogos, danças, meditação. E então você alinha a mente, o coração, o corpo ao campo. Quando eu falo alinhar ao campo, estou dizendo ao divino. Você se alinha ao divino. Então, Bruce Lipton, um biólogo celular, demonstrou que as nossas células não obedecem cegamente ao DNA. Né? Então, é a genética. A mãe tem, agora a filha tem. Então, vamos supor, a mãe morreu de câncer. Então, agora todas as filhas vão ter câncer, ou todos os filhos vão ter câncer. Nada a ver. Nada a ver. Porque esse biólogo celular, o Bruce Lipton, ele demonstrou que as nossas células não obedecem cegamente ao DNA, né? E elas respondem a sinais do ambiente e, mais importante, a consciência. Então, é aquela mãe que está ouvindo aquelas ofensas, aquele pai que bebe, que agride, depois a filha vai ajudar o pai a não bater na mãe, aí a filha também é agredida, também apanha, se percebe? Então, os sinais do ambiente. E o mais importante, a consciência. Eu vou sair ou não vou sair dessa situação, dessa confusão, né? Então, as células assim, as células biológicas, né, captam sinais. Porque as células são antenas biológicas, as células são antenas biológicas, elas captam sinais, não apenas do ambiente físico, mas das minhas crenças mais profundas. Então, você vai no médico, o médico pergunta, a mãe morreu do coração, o pai morreu do coração, você vai morrer, sua tendência é 99% que você vai morrer do coração também. Você coloca aquilo na mente, né? Vamos lá, a mãe morreu de câncer, todos os filhos foram tirando câncer também do organismo. Por quê? Porque coloca na cabeça que é genética. O médico coloca, a mãe teve, vocês têm a probabilidade de 90 e poucos % que eles vão ter também. E a pessoa que tem bom pensamento positivo, ela não vai ter. É claro que não. E então, as suas crenças mais profundas influenciam muito na sua vida. Portanto, se você vive assim, no medo, na dúvida, na raiva, quando eu falo raiva, inclui, sabe, inveja e ciúmes. Se você tem muita inveja e ciúmes do seu vizinho, do seu parente, do seu irmão, do seu coleguinha, então as suas células vão produzir substâncias químicas que limitam o seu corpo e seu potencial. Então, vira e mexe, você tá lá, aparece lá tomando soro, né? A gente vê muito disso, assim, as pessoas acham bonito ainda. Colocam lá no stories que tá tomando soro, aí coloca lá quase morrendo na cadeira, tomando soro. Acho bonito, quando devia ter vergonha de se mostrar como coitado. E geralmente são pessoas que frequentam centros espíritas, pessoas que são pai de santo, o filho de santo, seja o que for, seja o que for, que seja budista, que seja yoga, vamos lá, se o meu pensamento ele é produtivo, meu pensamento é positivo, então eu não tenho como me contaminar dessa forma tão facilmente. Eu tenho que ter vergonha de ficar me expondo. Porque cada vez mais eu quero que fique muito claro isso. Eu falo quase em todos os vídeos. Tá doente? Tá em desequilíbrio mental. Tá com pensamento negativo. Tá com raiva de alguém, com ciúme, se sentindo menor que alguém, né? Então você vai produzir substâncias químicas que limitam o seu corpo e o seu potencial. Quer dizer, o outro sobe na vida e você fica rodopiando naquele mesmo salarinho. Mas quando eu resolvo viver em gratidão, amor e confiança, então as minhas células se reorganizam
promovendo saúde. Então, não somos vítimas da genética, por favor. Né? Ai, eu sou vítima da genética, minha mãe teve varizes, eu vou ter também. Minha mãe é alcoólatra, você também. Minha mãe é drogada, você também. Né? Então, nós não somos vítimas da genética. A biologia, ela é adaptativa. E posso reprogramar o meu corpo através da minha consciência. E a consciência influencia totalmente a matéria. Então, a gente quer saúde, quer prosperidade, então sinta a realidade que você deseja. Sinta a realidade que você deseja como já se fosse real. Eu sempre faço isso, sempre fiz, sempre faço. Desde criança, né? Eu sinto a realidade que eu desejo e como se já se fosse real. E cada vez eu tenho mais. E essa prática cria, assim, coerência, reorganiza o nosso cérebro e corpo e envia sinais no campo. Né? Eu envio sinais de poder ao divino. Estou junto com você, eu acredito. Eu acredito, se você é o dono de tudo, eu também sou. Então, para manifestar a experiência. Então, estudos provam que pessoas que mantêm estados emocionais positivos têm menor incidência de doenças crônicas. Então, se você aí tem doença crônica, lúpus, diabetes, câncer, dor crônica na cervical, nas costas, na perna, seja onde for, né? Se você tem uma doença crônica, né, é porque você tem estados emocionais negativos diariamente. Já disse. Então, você deve ter vergonha. Vergonha. Faço questão de falar isso. E você tem uma probabilidade menor de uma boa recuperação cirúrgica, né? Se você vai para a cirurgia já com pensamento negativo, eu não sei não se eu volto viva, eu não sei não se esse médico vai fazer coisa boa comigo, eu não sei não se isso vai dar certo. A gente vê assim, quando conversa assim com médicos de várias assim, de várias adaptações que ele se adaptou, que ele se especializou. Então, você vai ouvir ele falar do mesmo jeito. Eu tenho 10 pacientes que eu vou tratar da má circulação dela. Eu vou fazer um tratamento com as veias entupidas, eu vou fazer um tratamento nos vasinhos. Você vai ver que se pegar 10 no dia, 9 vai dar certo, 8 vai dar certo, 2 ali não vai dar. Aí você põe no canto e vai conversar. Você vai ver que ela está passando por situações difíceis financeiras, está passando situações difíceis com o parceiro, profissionais, e seja o que for, né? Então, quando você tem um pensamento assim, emoções mais positivas, você tem maior longevidade, mas sem precisar dos outros, com saúde. E se você imagina a sua regeneração, olha, eu vou fazer aqui um tratamento para minhas veias entupidas, para minha má circulação, vou fazer uma cirurgia hoje para o câncer, seja o que for, mas se eu imagino a minha regeneração, isso é mais poderoso do que qualquer suplemento ou medicação isolada. Muito mais poderoso, né? Então, a abundância de saúde financeira, eu acho que a abundância não é somente trabalho físico. A pessoa não vai ficar rica só por causa do trabalho físico. Pelo contrário, tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, se mata, quase acaba dormindo no emprego porque deixa de dormir, e o sono é fatal, é importantíssimo para a nossa saúde. Sem você, o descanso de no mínimo 6 horas, que bom que se fosse mais, mas no mínimo 6 horas, você desorganiza todo o seu físico. Então, abundância não é somente trabalho físico, é alinhamento com o campo, alinhamento com o divino. Abundância é consequência da harmonia interna
né? Não apenas do esforço externo. E a prática diária de sentir-se próspero. Todo dia eu me sinto próspera. Né? Não gosto de conviver com pessoas que reclamam demais, que só falam em doença, que ficam falando mal dos outros, né? Porque assim, a minha prática diária é sentir-se próspera. Não perco ou não invisto meu tempo em porcaria ou em pessoas porcarias, né? Estados emocionais positivos reduzem inflamações, equilibra os hormônios e fortalece o nosso sistema imunológico. Presta atenção. Estresse crônico desorganiza os ritmos biológicos, comprometendo a imunidade, a circulação, função hormonal e regeneração celular. Então, não é porque você faz faxina todo dia, você é uma diarista, seja no hospital, ou seja em casa de família, que você vai ter varizes, né? Eu sempre trabalhei de pé, tinha uma lanchonete e eu trabalhava de pé direto. Não é por causa disso, é a sua raiva de que você não era feliz lá e hoje aqui, aposentado ou vivendo do aluguel do que você conseguiu, você continua infeliz ao lado da pessoa que você vive. E isso causa varizes, vasinhos, dor nas costas crônicas, pressão alta, né? Hipertensão, é de viver num ambiente pesado, né? A gente que medita muito, quando a gente entra no mercado, a gente sente o ambiente pesado, a gente não vê a hora de sair, né? O ambiente pesa, a gente percebe que o ambiente pesa. E quando você sai, que delícia, né? Embora continue pesado, mas já fica mais leve. E então, quando eu escolho viver no medo e na preocupação, as minhas células produzem cortisol, né? Produzem mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu produzo em excesso esse cortisol ou a falta dele, e outras substâncias que reduzem a minha capacidade de cura, né? Então, se eu vivo no medo e na preocupação, eu reduzo a minha capacidade de cura. Não posso só culpar o médico, o psicólogo, né, o psiquiatra, seja o que for, né? Então, ou a medicação, né, que foi lhe dada. Então, o poder de transformar a nossa biologia está em nossas mãos, né? Está em nossas mãos. Começando pela nossa consciência, né? Com a nossa consciência, técnicas de visualização, coerência emocional e meditação ajudam muito numa cura, né? Quem já passou comigo sabe que eu faço muito, com todas as terapias eu faço pelo menos uns exercícios de visualização, gravo, para que a pessoa continue a fazer, que a visualização cura. E coerência emocional, eu pensar na minha vida, ser minha amiga, pensar na minha vida, deixar de ficar enciumada com a vida do coleguinha. E meditação, que é tão fácil. E gratidão pelo que eu já possuo. Sou muito grata por tudo que me acontece. E você alinha assim com o fluxo do campo inteligente, né? Então, imagine sinta viva a nova realidade. Tudo que eu falei agora eu vou provar exemplificando uma experiência real que ocorreu nos Estados Unidos. Então, um cientista do Arizona fez um experimento que ele conseguiu assim com uma penitenciária que leva o indivíduo à pena de morte, né? Cadeia elétrica. Então o cara tá lá preso
o fim dele vai ser cadeia elétrica. Ele está condenado a pena de morte. Então, esse cientista resolveu fazer uma experiência científica, né? Ele pegou um indivíduo que está lá no corredor da morte e pediu a permissão para todas as pessoas responsáveis que dirigem o presídio e propuseram o seguinte, tá? O cara já está condenado à morte. Então, se ele permitir que eu faça uma experiência com ele, e ele sobreviver à experiência, o que ele ganha com isso? Para ele poder aceitar o que ele vai fazer, o que vai acontecer, né? Ah, não, a gente vai deixar ele em liberdade. Pode falar isso para ele. Mas se não sobreviver, não sobreviveu. Então, chegaram para ele e colocaram, nós vamos fazer uma experiência científica com você. Você está no corredor da morte, o seu destino é a cadeia elétrica, e se você aceitar que a gente faça um estudo científico com você, você tem uma chance de sair vivo e em liberdade. E ele topou, ele falou, então vamos, né? Melhor que a cadeia elétrica. Então, o que eles fizeram? Colocaram ele numa cama alta de hospital e fizeram um cortinho mínimo no pulso, o suficiente para gotejar o sangue até o fim. Então, eles falaram assim, o sangue seu vai gotejar, né? Até o fim. Quando parar de gotejar até o fim, você vai desfalecer, vai morrer, vai dessomar. Mas você tem uma chance aí do sangue coagular. Se o sangue coagular, você vai viver. E aí, então, a gente vai te dar a liberdade. Então, ele diz, estou condenado à morte mesmo, vamos tentar. Então, colocaram ele nessa cama alta, fizeram um pequeno corte no pulso, né? Um pequeno cortinho de nada no pulso, nos 2 pulsos. Mínimo, não atingir as veias e nem as artérias. É só para ele acreditar realmente que estaria gotejando sangue. Debaixo da cama, puseram uma vasilha, né, um vasilhame de alumínio, com soro gotejando, para que ele, lá no alto, sentisse assim que é o sangue dele que estava gotejando. E, na verdade, era o soro que estava gotejando. Não estava gotejando nem um pingo de sangue do pulso dele. E então, ele pensa assim, bom, pelo menos eu vou ter uma morte sem dor. E aceitou a experiência. Então, o condenado aceitou essa experiência e colocaram ele, então, nessa cama alta. E ele ficou totalmente imobilizado, né? Fizeram um pequeno corte no seu pulso e a vasilha debaixo da cama gotejando o soro, para ele pensar que é o sangue dele. E ele não perdeu uma gota de sangue. Ele ouvia assim gotejar, e o corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria e nenhuma veia, como eu já disse. E então, sem que ele soubesse, debaixo da cama, né, que tinha aquele frasco de soro gotejando na vasilha, o cientista ou a enfermeira vinha em 10 minutos e fechava um pouquinho daquele soro, para ele ter a sensação de que o sangue estava terminando, o sangue dele estava terminando. Quer dizer, ou seja, vou morrer, porque eu tinha a chance de coagular, mas você está terminando, não vai coagular, então não vou viver. E então o condenado ele acreditava mesmo que era seu sangue diminuindo, e foi ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu sem ter perdido sequer uma gota de sangue. Uma gota de sangue. Então, veja o poder da mente, né? Fizeram um quartinho de nada, ele não perdeu nada de sangue. Foi apenas sugestionado. Então, veja o que a mente faz com nossa vida, com o nosso corpo físico, com a nossa consciência, com o nosso emocional. Então, o cientista, ele provou que a mente humana, ela cumpre ao pé da letra tudo que ele é enviado e aceito pelo hospedeiro.
Então, seja algo positivo ou negativo, ela aceita. E sua ação envolve tanto a parte orgânica como a psíquica. Então, presta bem atenção, há poder da mente? Está provado? Claro que sim. E quem pensa em fracassar, já fracassou. Gratidão, amor sempre.